Fala homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para mim é um grande prazer ter você aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é muito palpitante, que é o tadalafila e diabetes. Se tem algum problema diabético tomar tadalafila, como que o diabético deve tomar tadalafila, se o diabético está em maior risco porque toma tadalafila, enfim, vou esclarecer todas as suas dúvidas. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual do homem. Então, peço humildemente que você deixe o seu like e se você ainda não está inscrito, se inscreve agora e ative as notificações para que você saiba em primeira mão de todos os vídeos que eu estou trazendo aqui nesse canal. Perfeito? Então vamos para o vídeo. Então, gente, diabetes, eu diria que é uma das situações crônicas, uma das doenças que são altamente comuns na população e que são talvez as mais ameaçadoras para a saúde do seu amigão. A diabetes ela tem vários mecanismos em que ela aumenta a chance de você perder a sua ereção e desenvolver a disfunção erétil. Primeiramente, diabetes ela é diagnosticada quando você tem um problema no seu pâncreas em que você não produz insulina de forma adequada. Com isso, você aumenta muito a quantidade de açúcar circulante no seu sangue. Esse açúcar, no longo prazo, vai alterando a saúde dos seus vasos sanguíneos, dos seus rins e também do seu pênis. Eu sempre costumo dizer que o pênis funciona como se fosse um grande vaso sanguíneo. Então, esse excesso de açúcar circulante, ele aumenta, ele acelera o processo de degeneração dos vasos, de deposição de placas de gordura que vão entupir os seus vasos. E além disso, não apenas os vasos, tá, gente? Os músculos que ficam dentro do pênis, eles realmente também precisam ter uma elasticidade e, sob esse regime de alta quantidade de açúcar, eles vão sofrendo um processo de perda de elasticidade, perda da capacidade de expansão. Isso faz com que a sua rigidez vá ficando cada vez mais fraca. Além disso, a diabetes ela ataca um componente que é muito importante para você ter uma boa saúde sexual, que são os nervos da ereção. Então, quando você tem um estímulo, você vê uma pessoa bonita, ela te estimula sexualmente, isso é conduzido pelos órgãos do sentido até o seu cérebro. Lá no seu cérebro eles vão ter umas ordens através desses nervos para que o seu pênis relaxe. Então a diabetes ela desenvolve o que a gente chama de neuropatia diabética. Então esse estímulo, essa condução nervosa, ela é lentificada. Isso faz também com que não só o seu pênis se encha mal, mas como você não responda a esse estímulo, tá? Então, pacientes diabéticos, eu lamento informar, mas você precisa compensar muito bem a sua diabetes. Compensar através da dieta, compensar através do uso de medicamentos, para que esse processo seja lentificado. Então, não tem como eu falar de tratamento de ereção em homem diabético sem falar na prevenção da piora. Então, se você tem diabetes, no dia que você descobre que tem diabetes, você tem que começar a se preocupar com a saúde do seu pênis. Controlar a sua diabetes vai te ajudar muito a não ter problemas de ereção futuro. Tá? Então essa é uma dica muito importante. E aí vem a primeira questão, O paciente diabético, ele pode tomar tadalafila? A resposta é não apenas pode, como ele deve. Acabei de dizer que no dia que você descobre que está com um processo de diabetes, a sua ereção começa a ficar em risco. Então, quanto antes você começar a tomar tadalafila, melhor. Inclusive, existem alguns estudos mostrando que o uso crônico de tadalafila ele tem um efeito protetor no seu amigão. Ele vai manter os vasos mais dilatados, vai manter o maior aporte de sangue para o seu amigão, vai levar mais oxigênio e isso aí impede ou pelo menos retarda essa progressão da disfunção erétil em homens diabéticos. Não só para os vasos, que vão ficar mais relaxados, mas como o músculo lá dentro. O músculo é muito importante nessa dilatação e ele ter uma capacidade maior de relaxar e de se expandir, isso aí vai trazer benefícios no longo prazo. Eu vejo que homens, às vezes, de maneira geral, eles querem ao máximo retardar o uso de tadalafila para que você não perca o efeito dela no longo prazo. Isso também não é verdade, mas no paciente diabético é o contrário, Quanto mais cedo você começar a tomar um remédio para fins de preservação, melhor. Outra preocupação é, será que eu posso tomar tadalafila se eu tomo um remédio para o diabetes? Então, algumas pessoas que estão desesperadas, doidos para ter uma ereção, para voltar a ter uma saúde sexual, podem eventualmente até parar de tomar os remédios para diabetes. O que eu vou te dizer, meu amigo, não faça isso jamais também. No momento que você para
de tomar um remédio para diabetes, para tentar priorizar um remédio para ereção, você vai estar contribuindo para o que eu acabei de falar, para uma progressão mais rápida da sua disfunção. Então, controle bem os seus níveis de glicemia, não só através da dieta, como através dos medicamentos. Na verdade, os medicamentos, eles, de certa forma, se associam para ter uma melhor resposta, né? Não só pelo efeito direto da tadalafila, mas os remédios que são hipoglicemiantes, eles baixam o açúcar e vão acabar melhorando também a resposta, tá? Então, não esqueçam disso, que é muito importante. E aí, gente, tem algumas particularidades de quem é diabético, e eu vou te explicar agora 3 maneiras, né, de você otimizar a tomada da tadalafila para que você tenha uma melhor resposta. Primeiro grande quesito é que pacientes diabéticos, eles têm uma condição chamada de gastroparesia, ou seja, o estômago ele é preguiçoso, tá? Ele absorve de forma mais lenta. Então, se você vai usar tadalafila de demanda, ou seja, planejando ter alguma relação, é muito importante que você tome com bem mais antecedência. Geralmente, né, se você for ler na bula, tadalafila sugere que tome cerca de 30 minutos a 1 hora antes. Eu costumeiramente sugiro tomar pelo menos 2 horas. Num paciente diabético, eu sugiro que tome mais de 2 horas, 3 horas ou mais. De preferência que faça uso contínuo, tá? Que isso vai manter sempre uma absorção e um nível constante de tadalafila no seu sangue e vai, de certa forma assim, compensar por esse retardo de absorção, tá? Isso é muito importante. A segunda dica é: pacientes diabéticos precisam de doses mais altas. Então, como as pessoas têm medo, muitas vezes, por falta de informação ou até por desinformação de que os remédios para ereção podem fazer mal, eles às vezes tomam com certo receio, né? Em vez de tomar o comprimido inteiro, eles tomam uma bandinha. Tem paciente meu que dá até só uma mordidinha ali no medicamento para, de certa forma, prevenir os efeitos negativos. Gente, isso é tudo balela, tá? Você, na verdade, tem que tomar doses mais altas. Primeiramente, as doses plenas, que eu diria que é tomar 5 miligramas todo dia, mas tomar de forma associada também medicamentos quando você for ter relação. Então, além do uso diário, você vai combinar com o uso de demanda, tá? Eventualmente, pacientes diabéticos podem se beneficiar de uma dose supra-recomendada, né? Em vez de tomar 5 miligramas ao dia, você pode eventualmente tomar 10 miligramas ao dia. E, além de tomar 20 de demanda, você pode tomar 30 ou 40 miligramas de demanda. A gente sabe que a tadalafila é uma droga bem segura. Geralmente não se recomendam doses mais altas para a maioria das pessoas, porque quando você passa um pouquinho dessa dose que é recomendada, geralmente não se tem um ganho muito relevante de efeito e se tem um aumento dos efeitos colaterais. No paciente diabético, isso pode ser uma exceção à regra. Se você não está funcionando bem com as doses tradicionais, doses diárias dobradas e doses de demanda dobradas podem ser uma boa opção. E a terceira e última sugestão, gente, é que você, além da tadala, você combine com outros medicamentos para rigidez. Lembrando, pacientes diabéticos, eles têm uma resposta pior, não só pela absorção, mas também pelo que eu falei, pela neuropatia. Para os remédios da rigidez funcionarem, as suas vias neurológicas têm que estar intactas. Lembrando que esses medicamentos eles agem através da estimulação do óxido nítrico, tá? E o óxido nítrico, ele é um medicamento, ele é uma substância que é liberada pelos nervos. Então é por isso que você precisa de doses mais altas, né, para você poder, ao máximo, recrutar todo o óxido nítrico que tem nos seus nervos e no seu pênis. Então, além da tadala, eu sugiro, sobretudo para quem está tendo um efeito insatisfatório, que você combine com a sildenafila, ou a vardenafila, ou a laudenafila, que são drogas, digamos, de uma absorção mais rápida, que fazem mais pico, né? A sildenafila tem que ser tomada, né, nas doses plenas também, 100 miligramas, e também, atenção, a sildenafila ela é ainda pior absorvida no paciente diabético. Se você olhar na bula, né, a sildenafila, o azulzinho, eles sugerem que seja tomada meia hora também. Esse eu também sugiro que seja tomada 2 horas antes, além do que está escrito na bula. Esse conhecimento advém dos estudos científicos do dia a dia, que comparam os pacientes diabéticos e veem que eles respondem bem melhor quando eles tomam 2 horas ou mais. E aqui vai outra questão, de estômago vazio. A sildenafila ela é muito melhor absorvida para aquelas pessoas que não consumiram nenhum tipo de alimento gorduroso e não consumiram álcool, tá? Então, fica essas dicas. Lembrando que a sildenafila ela tem uma janela de oportunidade de até 8 horas. Então,
se por exemplo, você programou para sair com o seu crush aí, com o seu date às 7 horas, então você vai tomar, além da sua dose diária ou dobrar de tadalafila, quando for 5 da tarde, 2 horas antes, você vai combinar ou 100 mg de tadalafila, de estômago vazio, ou os 20 a 30 mg de tadalafila. Daí você vai poder ter uma refeição às 7 horas e você vai ter, no caso da sildenafila, até um pouco mais de meia-noite para ter o estímulo, tá? Lembrando que esses medicamentos eles não funcionam se você não tiver o estímulo correto. Então você tem que estar bem estimulado, tanto do ponto de vista mental como do ponto de vista local. Para finalizar esse vídeo, gente, eu quero trazer uma questão muito importante que também é comum em pacientes diabéticos. Esses pacientes, né, no caso você que aqui tem diabetes está me assistindo, tem uma chance muito maior de ter baixa testosterona. Então, geralmente não se recomenda que se faça dosagem regular de testosterona, não se faça triagem em pacientes que não têm sintoma algum, exceto para pacientes diabéticos. Como eles têm um risco muito maior de ter a testosterona baixa, você deve dosar e monitorar de forma frequente. Então, com a testosterona baixa, gente, a tadalafila não vai funcionar de forma adequada. E muitas vezes, se você não tem nenhum outro sintoma, esse quesito ele passa despercebido. Então você tem que ser proativo, você tem que estar ligado na sua testa, pelo menos uma vez por ano, quem é diabético tem que fazer essa dosagem. Se ela começar a baixar, e sobretudo se você não estiver respondendo muito bem a essa medicação, então você tem que fazer uma normalização, algum tipo de reposição. Inclusive eu falo isso bastante no meu vídeo, em que eu dou 4 dicas para turbinar o efeito da tadalafila. Então se você não viu esse vídeo ainda, vai lá e confere. Mas para você diabético, saiba que isso é ainda um fator de risco mais importante, você deve sempre ficar de olho, tá certo? Gostaram desse vídeo? Então, ó, se você ainda não deixou seu like, eu venho aqui lembrar, né, deixe seu like, isso vai ajudar a gente, né, no reforço do nosso trabalho, vai me motivar a cada vez mais trazer vídeos de qualidade para vocês. Gostaria de lembrar, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, eu sou o médico dos homens. Eu ajudo homens a se transformarem em verdadeiras máquinas de prazer na hora H em 21 dias. Então, deixo aqui o meu forte abraço e até o próximo vídeo.